Olá, meus amigos do canal Espiritualidade. Este é o nosso último programa antes do Natal e estamos naquela sequência de analisar os itens do Evangelho segundo o Espiritismo, mas também o nosso coração chama para fazermos uma reflexão sobre o nascimento de Jesus. Uma data que para muitas pessoas é tão importante, para mim é muito importante, embora a gente possa fazer todas aquelas considerações de que não é o dia exato que Jesus nasceu, que se trata de uma tradição, que é uma data que foi apropriada pelo comércio, que desvirtuaram o significado do Natal. Independente de todas essas considerações, continua sendo uma data que nos ajuda muito a lembrança da figura de Jesus, e é muito comum nessa época nós falarmos do tal espírito de Natal. Temos refletido sobre esse tema, trazemos algumas das nossas pesquisas, das nossas buscas sobre o entendimento de tudo isso que se passa na nossa caminhada, na nossa evolução. Aliás, vou deixar sugerido aqui para vocês uma seleção das palestras que já fiz sobre o Natal, abordando ele sobre diversos temas. Mas vamos pensar hoje sobre esse verdadeiro espírito de Natal. O que seria isso, né? O espírito de Natal, no meu entendimento, nada mais é do que a própria essência dos ensinamentos de Jesus. E coincidente ou não, felizmente, o item que nós estamos hoje analisando do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, são 3 itens, são do item 3, 4, 5 e 6 do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, nos traz um pouco sobre a compreensão do que é realmente ser cristão, do que significa verdadeiramente você entender a mensagem de Jesus e, de fato, entender o tal espírito de Natal, ou seja, a essência, né, do Natal. O que ele representa? Natal, lembramos o nascimento de Jesus. E embora tenhamos ali muitos fatos extraordinários que aconteceram naquele dia, e ninguém sabe a data exata, sabemos dos eventos extraordinários que aconteceram ali, da manifestação dos espíritos puros, as legiões celestes que acompanharam Jesus, que se apresentaram aos pastores. Sabemos ali da chegada dos magos, que mais tarde foram chamados de reis magos, até ali o momento em que Jesus já tinha nascido e ofertado aqueles presentes simbólicos. Nós sabemos sobre os avisos que Maria e José tinham tido de que teriam um filho especial, aquele que vinha cumprir as antigas profecias do povo hebreu. Mas o que é essencial de tudo aquilo que nós temos aprendido com Jesus? Nessas 3 passagens do Evangelho que nós vamos comentar aqui, e que Kardec destacou nesses itens que eu já citei, e que ele deu o título Quem se elevar será rebaixado, nós podemos entender exatamente o que é compreender o ensinamento de Jesus, que não é muito fácil para as pessoas, né? A primeira citação que Kardec traz, que é do Evangelho de Mateus, está lá no capítulo 18, os versículos 1 a 5, os discípulos estavam com uma certa pendência ali, uma dúvida, né? Queria saber quem seria o maior no reino dos céus. Foi aquele momento que Jesus deu uma lição inesquecível. Chamou o menino, colocou ali no meio dos discípulos e disse: olha, a verdade eu vos digo que se vocês não se fizerem como meninos, não entrarei no reino dos céus. E todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome, um menino como este, a mim é que recebe. Bom, aqui a gente já tem elementos para refletir e entender exatamente o que Jesus espera das pessoas que se dizem seus seguidores, né? Não importa se eram os discípulos naquela época ou se somos nós nos dias atuais. Primeiramente, vamos pensar que o menino ele é evocado como uma figura normalmente de pureza, porque a criança é um símbolo para nós aqui, na nossa sociedade terrena, como um ser puro, que não teve ainda a chance de cometer muitos erros. Porém, nós sabemos que como espírito imortal, ele já vem de muitas vidas, carrega das suas vidas passadas os seus erros, mas a criança ela é também o símbolo daquele que está apto a aprender, daquele que está disposto a aprender.
E quando nós não interferimos na formação da criança de uma forma negativa, nós percebemos que elas crescem fazendo perguntas, com aquele deslumbramento em relação ao mundo e sempre aptas a aprender. E aí então nós conseguimos entender que para chegar nesse reino dos céus, você tem que ter a disposição de aprender, de entender, de conhecer e se sentir diante da grandeza do todo muito pequeno. Normalmente quando nós nos enganamos sobre a nossa personalidade, acreditamos que nós somos muito importantes, e aí é o orgulho que está tomando conta das nossas vidas, nós não conseguimos perceber a grandeza da vida. Por isso que para acessar esse reino dos céus é necessário ter essa humildade de aprender sempre. A outra passagem do Evangelho que nos revela claramente o que Jesus espera dos discípulos é aquela em que a mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, que era mãe de Tiago e João, dois discípulos importantes de Jesus, chegou para Jesus e disse: Senhor, pede que os meus filhos se sentem no seu reino, um à sua direita e o outro à sua esquerda. É um sentimento natural das mães, desejar o melhor para os filhos. E é curioso que o Evangelho não registrou Jesus nenhuma reprimenda a essa atitude dela de mãe, de desejar o melhor. Mas ele lança um desafio para eles, para os futuros discípulos ali, Tiago e João. Futuros não, já eram discípulos, Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Ou seja, vocês estão aptos a passar pelas dificuldades, pelos desafios que eu vou enfrentar? E eles disseram, sim, nós estamos, porque já tinham ali se tornado convictos da sua missão, da sua tarefa. E Jesus diz que é verdade, vocês vão beber o meu cálice, ou seja, vão sofrer as consequências de serem meus discípulos. Mas dizer quem estará à direita ou à esquerda, ou seja, quem estará em destaque, cabe unicamente a quem? Ao Pai. Então, é muito claro isso, Ninguém pode presumir ou pretender ou querer uma posição de destaque, justificando-se qualquer argumento ali, porque somente Deus sabe a posição em que o espírito se encontra na sua evolução. Aliás, Jesus disse, olha, isso é para aqueles a quem o meu Pai tem preparado, ou seja, na evolução espiritual. Ostentar uma posição de grandeza no mundo espiritual não é nem ostentar, seria demonstrar essa grandeza, é na verdade apenas para aqueles que vêm numa longa jornada, numa longa caminhada de evolução e de crescimento espiritual. Jesus completa essa lição dizendo assim, olha, chamou os discípulos e disse assim para eles, sabeis que os príncipes das nações dominam os seus vassalos, Então os que têm poder dominam os que estão subordinados a eles e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós, mas aquele que quiser ser o maior, esse seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Isso é lá do Evangelho de Mateus, capítulo 20, os versículos 20 e 28. O que Jesus concluiu aqui, que o maior no reino dos céus é para aquele que está apto a servir os seus irmãos. E entendamos que aqui servir não é no sentido de se tornar empregado, capacho, usando uma linguagem comum nos nossos dias, não é se tornar aquele que está sempre submetido ao capricho de alguém, mas é aquele que está apto, que está em condições de ajudar o outro. Jesus nunca foi subordinado aos discípulos, mas sempre esteve à disposição deles para os ensinar, os instruir, para os compreender. Então por aqui a gente já começa a entender o que significa lembrarmos do nascimento de Jesus. É lembrar do ser, de uma grandeza que nós não conseguimos imaginar. O Espírito puro ele está numa condição de evolução que nos falta elementos para entender realmente como é viver esse estado de consciência, porque nós estamos longe dele ainda. Mas imagine esse ser se dispondo a viver uma vida terrena, limitada, numa condição muito ali simples. Nasceu filho de um carpinteiro, nasceu numa das aldeias ali menos importantes para eles. Alguns dizem que foi em Belém, mas
É muito provável que Jesus também tenha nascido em Nazaré, mas não importa. Ele era uma pessoa simples do povo, e isso nos faz o que? Pensar que ele demonstrou ao nascer dessa forma que aquele que deseja estar em destaque precisa estar apto a ajudar os que mais necessitam. E no caso aqui dos discípulos, eram os que mais precisavam dele em termos de conhecimento espiritual. Aqui, Kardec também traz uma citação de Lucas para ainda mais mostrar o que é verdadeiramente o espírito cristão e nos ajudar a entender aqui o que é o verdadeiro espírito de Natal, o que é verdadeiramente você entender o que significou o nascimento de Jesus. Ele fala daquele episódio, então, que Jesus entrou na casa de um dos fariseus, um dos que eram chefes dos fariseus, talvez fosse Mateus, né? Ou mesmo Zaqueu, e Jesus observou que as pessoas que estavam ali convidadas estavam todas ali disputando os primeiros lugares no banquete, para ficarem mais próximos ali do anfitrião. E aí Jesus trouxe esse ensinamento para as pessoas que estavam ali presentes. Quando você for convidado a alguma boda, algum casamento, alguma celebração, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que esteja ali outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que, vindo este que te convidou a ti, a ele te diga: dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais próximo aqui, mais para cima. Servir-te-á isso então de glória na presença dos que estiverem juntamente assentados à mesa. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Veja, Jesus usou um exemplo muito concreto, muito prático para as pessoas, para mostrar ali. Nós não devemos, por nós mesmos, buscar o destaque, né? Para nos projetarmos, para nos exibirmos, para nos mostrarmos superiores aos outros. Mas devemos estar presentes, devemos fazer a nossa parte, devemos fazer aquilo que nos compete. Se formos convidados, vamos estar ali. Mas nunca com o objetivo de querer ofuscar as outras pessoas, querer ocupar espaços que não são nossos. Estejamos presentes. E traduzindo isso para a nossa realidade hoje, pensando profissionalmente, né? Como que a gente se promove profissionalmente? Demonstrando o nosso trabalho, seria o estar presente. Mas nunca ocupando o papel do bajulador, nunca tentando difamar o trabalho dos outros, fazendo aquilo que nos compete, o nosso dever. E aquilo que nos cabe nos será dado, aquilo que nos pertence nos será trazido, e isso será de grande mérito para nós. Então, quando Jesus fala isso, né, de que a gente não procure uma exaltação pessoal, é para que a gente não busque de forma orgulhosa se projetar além daquilo que é o nosso dever, que seria cumprir as nossas tarefas, as nossas obrigações. Bom, todas essas máximas, então, aqui, que Kardec reuniu, né, do Evangelho de Mateus e essa última de Lucas, que é do capítulo 14, os versículos 1, 7 ao 11, é para destacar isso, né, que o princípio da humildade é base fundamental das lições de Jesus, é essencial para a conquista da felicidade. E se nós quisermos entender realmente o espírito de Natal, nós temos que estar nessa condição de ser servidor de todos, de estar à disposição de auxiliar todos os que necessitam. Temos que ter o princípio da humildade, nunca nos acreditarmos superiores, melhores do que as outras pessoas. Aí sim nós seremos os bem-aventurados, pobres de espíritos que Jesus falou. Aí sim o reino do céu será para nós. Porque imagine que neste mundo, nesta realidade transcendente tão superior que é o reino dos céus, alguém possa estar ali se sentindo melhor do que as outras pessoas, tendo o orgulho de se acreditar superior às outras pessoas e desprezá-las. Se o Mestre, se Jesus, esteve junto de pessoas tão infelizes, tão ignorantes, de pessoas brutalizadas, de pessoas incapazes muitas vezes de entender os seus ensinamentos, e mesmo assim os ajudou, quem seremos nós para nos negar a ajudar as pessoas em sua caminhada? Então quem quer descobrir o verdadeiro espírito do Natal precisa entender isso.
Espírito de Natal nada mais é do que espírito de amor ao próximo, de servir. Tudo isso que nós fazemos de ações caritativas nessa época é apenas um exercício importante, tem o seu valor, mas ele é sempre o começo, para que a gente torne isso algo frequente, algo comum em nossa vida. O espírito natalino, ou seja, o espírito de estar ali compreendendo a essência das lições de Jesus, compreendendo a essência da sua missão e viver de acordo com o que ele ensinou, deveria ser para nós, então, esse verdadeiro espírito natalino. É isso que vai nos garantir esse acesso a essa condição de vida superior que é o reino dos céus. Que é possível vivê-lo até aqui na Terra, porque ele não é uma região geográfica, não é simplesmente uma dimensão espiritual. É um estado de consciência, que é mais difícil sim experimentá-lo no mundo material devido às suas exigências, às suas características, mas Jesus, quando estava em profunda meditação e oração, esteve sempre em conexão com essa dimensão pura da verdade e da vida. A nós ainda está muito distante experimentar isso, porque nós ainda trazemos um fardo gigantesco das nossas imperfeições, dos nossos erros e dos potenciais não desenvolvidos ainda, das habilidades, das competências, das características que a nossa natureza espiritual deve conquistar. Então, nós ainda não vamos ter condição de viver esse reino dos céus dentro de nós, mas nós já somos capazes de antevê-lo, de almejá-lo e de trabalhar por ele, e pressentir esse estado de vida superior. Kardec ainda desenvolve o seu pensamento dizendo, o mesmo pensamento fundamental, fazendo então referência a essa ideia da humildade que Jesus enfatizou nessas lições, se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva, ou seja, seja o servidor de todos. E ainda nesta, porque quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Ele diz que o Espiritismo veio confirmar pelo exemplo todas essas lições que Jesus trouxe. E de que forma ele fez isso? Pelas comunicações de espíritos de pessoas poderosas aqui na Terra, que viveram em busca de conquistar tantas vantagens, tanta projeção, de buscarem tanto destaque, e que chegando no mundo espiritual, o que eles encontraram? Encontraram uma realidade muito dura, porque eles viram que estavam acima deles, do ponto de vista espiritual, seres muito humildes, pessoas comuns aqui da Terra, mas que por serem humildes já tinham conquistado grandes valores espirituais. Então o Espiritismo demonstra isso, essas grandes verdades que Jesus já tinha ensinado. Que todas essas nossas pretensões orgulhosas, elas são sempre nocivas à nossa experiência, à nossa vivência terrena, porque elas acabam nos iludindo, acabam nos impedindo de perceber a grandeza que a vida tem, e que quando nós estamos centrados muito em nós, muito nos nossos desejos, muito na nossa imagem fantasiosa da nossa superioridade, nos impede de perceber. É por isso então que Jesus ensinou a humildade como condição fundamental para entrarmos no reino dos céus. É por isso que os Espíritos enfatizaram tanto que nós não devemos correr atrás das grandezas e das glórias do mundo, porque elas são todas perecíveis, elas não trazem verdadeiramente a felicidade. Ele diz assim, o Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo, ao mostrar que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e que frequentemente são bem pequenos os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo, ao morrer, aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu e que nunca se perde, as virtudes. Enquanto os outros tiveram de deixar aqui aquilo que os faziam grandes na terra e que não pode se levar, a fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque vêm acima deles, e resplandecentes de glória, aqueles que espezinharam na terra. Então, essas ilusões que nós temos, de posses, de superioridade, de posições, de pontos de vista, de ideias,
tudo isso é efêmero e tudo isso nos será muito custoso na vida espiritual. Daí a necessidade de diariamente fazermos esse exercício, né? De que talvez não tenhamos toda a razão sempre, de que talvez nós tenhamos ainda muitos defeitos, muito mais do que as pessoas que nós criticamos. E é por isso que nós aprendemos no Espiritismo essa necessidade permanente de autoconhecimento, de autoavaliação, de autoentendimento de quem realmente nós somos. Ele concluiu essa lição aqui, Kardec conclui essa lição desse item, quem se elevar será rebaixado, dizendo assim: o Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem querais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigado a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus vos dará, ou melhor, porque Deus saberá vos dar um dos mais elevados do céu, se o merecerdes. Então esse é o verdadeiro espírito natalino. O ser mais poderoso que viveu sobre a terra escolheu nascer da forma mais simples, mais singela, junto das pessoas comuns do povo. Poderia ter Jesus nascido no palácio de uma das pessoas mais poderosas do mundo, dos reis, dos imperadores, dos generais, dos mais ricos, poderia. Mas que lição ele estaria dando? Que somente aqueles que detêm poder terreno têm o poder transformador de modificar a sua realidade ali próxima? Não. Ele estaria dando o exemplo de que só quem tem poder material é que está privilegiado e pode fazer alguma coisa. Mas ao contrário, trouxe consigo apenas aquilo que realmente o espírito deve se preocupar, que são os seus valores internos. E assim ele pôde intervir de forma positiva na vida das pessoas. É por isso que quando nós pensarmos no bem que nós desejamos fazer, pensemos que já temos os nossos próprios recursos internos e não precisamos esperar nada além, nada externo. Então fazer o bem não depende das condições externas que nós temos, mas sempre da nossa boa vontade, do nosso desejo de ajudar, de amparar o próximo. É isso que significa o espírito natalino, é reconhecermos a nossa essência espiritual e que é aí que sim reside todo o nosso poder e toda a nossa grandeza. Eu convido então a todos neste momento para a nossa prece em agradecimento a Deus pela bênção da vida, pelas oportunidades todas que recebemos do Senhor e que possamos, conscientes do nosso dever, da nossa responsabilidade perante a vida, agirmos da forma mais íntegra, mais honesta, mais correta que já somos capazes de entender, Senhor. E desejamos do fundo dos nossos corações, Pai, que possamos agir sempre com humildade, reconhecidos das nossas imperfeições e dos valores que trazemos, assim como aqueles que os nossos irmãos já carregam consigo. Que tenhamos todos, Senhor, a simplicidade das crianças que Jesus se referiu, que tenhamos todos a força para vivermos na vida, assumindo a responsabilidade que temos, tomando o cálice dos nossos desafios, aceitando as responsabilidades que temos, Senhor. E desejamos, Senhor, que neste Natal todos os nossos irmãos em humanidade possam ser tocados em seus corações pelo chamado das legiões angélicas que anunciaram o nascimento de Jesus. Como seria a sua missão? Eles disseram: paz na terra, boa vontade para com os homens. Que sejamos também nós, Senhor, assim, desejosos e corretos no cumprimento de semearmos a paz e de desenvolvermos, Senhor, a boa vontade para com todos. Que nos lembremos, Senhor, sempre de que somos tão amados quanto todos os nossos irmãos em humanidade.
e que assim devemos estender a todos os que nos acompanham em nossa evolução esse desejo de que possamos todos caminhar e progredirmos juntos. Aos nossos amigos que nos acompanharam neste ano, nós pedimos que o Senhor os abençoe, os ampare, que eles possam estar envolvidos em muita paz. A todas as pessoas que atravessam provas e desafios em suas vidas, que recebam todos o auxílio que mais necessitam, Senhor. Aos nossos irmãos que passam pelas provas mais desafiadoras, mais difíceis, nas regiões de conflitos em todo o planeta, que eles possam receber o alívio para suas dores, possam receber o amparo para superarem esses momentos. E que aqueles que se tornam, devido às suas imperfeições, instrumentos de dor ao seu próximo, que eles possam, Senhor, se arrepender e serem tocados em suas consciências. Que possam desejar modificarem as suas atitudes e que eles recebam a força necessária para assim proceder. E só temos a agradecer, Senhor, por tudo, pela bênção da vida, pela bênção do conhecimento espiritual, pelas oportunidades da vida, por todas as condições que o Senhor nos apresentou para que pudéssemos aqui expressarmos o nosso melhor. Que tudo seja abençoado, Pai, que tudo seja envolvido no vosso amor, na vossa paz. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Meus amigos, foram essas nossas reflexões para este momento. Desejo a todos um Natal de muita paz, de muita alegria, de muita esperança, que Jesus possa nascer no nosso coração sempre. E que continuem acompanhando aqui a nossa programação no canal Espiritualidade e as nossas atividades também no site atenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa, que vai ser o último desse ano. Até lá!